Bom dia, minha comunidade, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de sábado, dia 2 de maio de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Vivi. Bem-vinda, querida. Então, vamos lá. Sortear nosso baralho de hoje. Pedindo ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse sábado, dia 2 de maio de 2026, trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Tarô mitológico. Na Dama de Espadas. Olha essa Dama de Espadas como tá forte, né? A carta de ontem trouxe uma Dama de Espadas aqui em cima, né? Legal. É a velha, é a eremita. É essa daqui, que também já veio, ó. Só que essa daqui traz uma taça, né? Mas o arquétipo da mulher de espadas é a mais velha, é a avó. Legal. O tarô, e o tarô também, né? Porque essa da eremita é o tarô das bruxas. A de ontem, essa daqui veio no tarô de Marcélia. A de ontem é no Lenormand, né? O tarô mitológico é esse aqui. Deixa eu pôr essa carta aqui. Deixa eu colocar a linha toda aqui. Bom, o mitológico é um tarô completo, com arcanos maiores e menores. A autora é a Liz Green e a Elizabeth Sharman Burke, as autoras, né? E é uma publicação bem conhecida, ela é dos anos 80, o primeiro, né? Hoje já tá numa edição, já teve várias edições, mas sempre se manteve as mesmas imagens, né? E então é um tarô desses ilustrados, né? A temática da mitologia grega, greco-romana, vamos dizer, né? E é bem legal, é bem bonito, bem interessante. Então vamos lá ver. Ah, bom, a última que veio, acho que foi esse 7 de paus aqui, a última que veio dele, né? Já faz um tempo que ele não vem. Então vamos lá, pedir ao universo, que na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre a carta desse tarô, que melhor traduz as energias e as tendências desse sábado, 2 de maio de 2026. Trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esses conhecimentos sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver.
E aí, esse aqui preciso ir por cima. Ah, ele é ótimo pra fazer isso. Uau! Um as de paus, aí sim! Aí sim! Aí sim, minha gente! Olha ele com o globo terrestre na mão, o velocino de ouro, e não é um rei de paus, vocês veem? Ele é um as. O as é o próprio bastão, né? Olha que maravilha, gente, com o fundo de montanhas e ele aqui em pé, né? Aqui tem toda uma luz, não sei se é vulcão, que quer parecer, né? Uma região vulcânica, né? Nossa, é uma carta maravilhosa essa, muito boa, gente, tá? Vai trazer... Bom, o as já faz um tempo que eu fico falando, cadê o... Vamos começar a entrar os ases, cadê os ases? Acho que esse é o primeiro grande as e um belo as, porque tem um personagem, né? Tem um rei aqui, né? Que tem seu manto roxo... bem violeta, um tom de violeta bem profundo, o velocino de ouro, ele, então, lembra, a última que veio foi o 7 de paus, exatamente, a disputa por esse velocino, que é uma espécie de prêmio, de tesouro poderoso, que dá os atributos da coragem. Olha como ele parece o símbolo do Áries, né, do signo de Áries, que é onde estão vários planetas, não sei o que lá, que a lua nova dessa alunação, que agora ontem foi a cheia, né? Então, enfim, essa coragem e todo esse vigor e todo esse potencial, né? Que essa alunação vem trabalhar e liberar, após a lua cheia de ontem, está disponível, é como se agora estivesse plenamente disponível, possível de ser, vamos dizer, incorporado por nós, trazido, né, à nossa realidade de uma forma mais concreta, né? Olha a Lene Blue, bom dia, flor do dia. E tem tudo a ver, porque ontem tivemos o buquê, né? Que também representa algum tipo de reconhecimento, mérito ou recompensa, pode até ser pensado assim, né? Agora, ele fica assim, olha só, gente. E que legal, porque a partir nós só tivemos, ó, mulher, né? Abriu a semana, o caixão, que é um corpo feminino, a eremita, uma anciã. Daí aqui teve o louco, na quinta-feira, né? No tarô de Marcela, uma figura masculina. Aí ontem nós tivemos o buquê com a mulher de espadas. Aí aqui hoje vem este as de paus com esse rei, né? Que ele é o soberano, né? É muito interessante vir um as personificado. Nesse tarô, as cartas numeradas são personificadas, né? Trazem personagens humanos, né? E os ases em geral são reis mesmo, né? Aqui. Mas tem também as cartas de rei de todos os naipes, rei, rainha, tal, cavaleiro, etc, né? Mas aqui na pessoa com o globo terrestre numa mão, né? E olha, eles dois se olham, olha como eles se complementam, né? Ele tá aqui em cima, segurando esse bastão flamejante, né? Com todo esse fogo. Ele é o soberano, então essa é uma carta de coragem, soberania sobre o próprio território, a sensação, né, da gente com a energia, da gente ter essa soberania sobre a nossa energia, sobre o nosso reino, né, e sentirmos que temos esse potencial quando ele segura, né, o globo terrestre na mão. Então, que nós temos potenciais para tudo, né? Para todo o tipo de experiência, né? O globo terrestre. Então, para todos os lugares, para todas as direções, né? Mas sempre de acordo com aquilo que
alimenta, né, e que desperta o nosso vigor, a nossa vontade, aquilo que também a nossa intuição nos indica, né? Essa paisagem atrás de montanhas com os picos com neve, né? Então é um local, uma cordilheira, um local alto, elevado, né? Aonde você tem realmente mais facilidade de contactar as forças sagradas superiores, a sabedoria superior, né? Isso que representa os locais elevados, né? E claro que a energia, pensando em orixá aqui, é o Xangô, né? Claramente, né? Então essa energia de coragem, de destemor, de soberania, de autoridade, né? Ao mesmo tempo com essa coisa vigorosa, né? Com essa energia forte de perseverança, de coragem, né? E também de vontade, né? Essa coisa da vontade, né? Do ânimo, das paixões também, né? Daquilo que revigora, né? E ele tá numa posição, embora seja um personagem, né? Ele é um as. Então, assim, ele tá iniciando, então ele tá contemplando, ele tá reconhecendo o território, reconhecendo a posição dele, reconhecendo os indicadores deste ambiente, né? Então é um processo assim de autopercepção, né? De perceber a própria vontade, a própria energia, de compreender quais são os caminhos ou as direções, né, no movimento que pode vir a se iniciar, porque afinal de contas no as ainda é um princípio, né? Bom dia, Angélica, bem-vinda, é um início, né, gente? Então é como se houvesse, isso aqui também cabe a palavra, por exemplo, descoberta, cabe a palavra revelação, tá? Cabe, né? Vontade, já falei várias vezes, né? Fica vindo pra mim essa coisa da vontade, reconhecer a vontade, né? Também talvez a palavra chamado combine aqui, né? Pode haver um chamado que está sendo agora plenamente reconhecido, percebido, né? E essa combina bem com a de ontem. Enfim, as duas combinam muito bem, essas duas, tá? Essas duas cartas. Inclusive, eles ficam se olhando, né? Ela com o buquê é como se fosse... olha que... O elemento terra aqui. Imagina que esse bastão com fogo, que é o elemento fogo aqui, se ele fosse do elemento terra, ele seria um buquê, certo? Porque até as cores das flores aqui são as cores que tem o fogo. Aqui só não tem os verdes, os tons de verde, né? Mas que seriam as folhas, né? Veio tudo já, né? Dentro dessas tonalidades. A terra tá representada no corpo do bastão e no corpo das montanhas, das rochas, né? Então, nossa, são muito complementares. O 9 pro as, né, gente? É muito perfeito isso daqui, essa transição, tá? Toda essa sabedoria e potencial, capacidade, centramento, uma coisa mais interior. E hoje aqui é como se a gente se levantasse, né? E ficasse em pé e já olhando para fora, né? Porque esse processo todo de reconhecimento interior, né? De renovação, porque teve o louco antes, né? Amadurecimento desse princípio masculino. O louco é o zero. Ele não tem aqui nessa representação número. Né? Ele é também chamado arcano sem número. Né? Aqui ele não tem número nenhum. Mas muitos autores consideram ele zero. Né? Zero antes do um, que é o as.
né? Então, olha essa trindade também, né? Com o louco, a dama de espadas e esse as de paus que traz esse rei, tá? E aqui esse buquê, né? Olha ele com esse, olha como parecem ser, como este realmente parece vir deste, né? O amadurecimento deste potencial, né? Dessa energia da criança, do bebê. Aqui ele já diz eu, né? Eu sou, entende? Então, daí ele reconhece o território, né? Sobre o qual ele impera, aonde ele exerce a soberania, né? Então, é muito, muito positivo, tá? Muito benéfico, né? Deve trazer uma sensação, né? A sensação aqui é extremamente positiva, você se sente super bem fisicamente, emocionalmente, se sente disposto, né? Porque no as a gente não tem um excesso do fogo, a gente tem um princípio, mas aqui muito bem colocado, né? Ele está de uma forma, ele está personificado, esse princípio, esse fogo. Ele está muito bem equilibrado, colocado no corpo, colocado na paisagem, até porque a gente tem também os picos gelados em cima, que dá um equilíbrio para isso, né? O fogo com certeza é forte, né? Mas não há um excesso, um exagero, né? Ele vem iluminando mesmo e trazendo inspiração. Talvez trazendo essas coisas que eu falei, revelação, reconhecimento, chamado, descoberta, que era uma coisa que também estava aqui no louco, né? Descoberta, né? Um insight, isso também muito, tá? E a conexão, né? E tudo isso parte desse alinhamento que é uma coisa constante ao longo da semana. Isso também é muito visível, né? Aqui a gente só tem a cabeça dela, mas a carta mostra, ó, ela tem uma ponta para baixo e outra para cima, e eram as... Então, nossa, olha só, isso ainda por cima, isso é o segundo as, tá? As de espadas, as de paus, tá? 2 ases na mesma semana, isso é indicador de sorte, tá? 2 ases na mesma semana, né? Os ases sempre são cartas de sorte, tá? Bom, aí eu tava falando dessa coisa deste alinhamento, né? Deste centramento, sabe? Essa linha vertical que conecta terra e céu, ela aparece em todas essas cartas. Ó, a eremita, de novo, super centrada, tá no centro da roda, né? O louco é o que menos vai reforçar isso, né? Porque o eixo não tá tão, né? Ele tá, vamos dizer, espalhado, esparramado nesse eixo, né? Essa, olha, essa, né? E essa, e esse buquê, espadas, né? E agora ele, todo ereto assim, nesse as. Então, e reforçado com esse bastão do lado, né? Então, assim, o bastão colocado bem vertical. Isso é muito positivo, né, gente? Isso traz, isso tem esse sentido do alinhamento da pessoa. A pessoa está organizada verticalmente, então ela está conseguindo se colocar entre a terra e o céu de forma adequada, de forma a permitir que o seu próprio corpo seja um caminho para essas forças fluírem, né, de forma plena, tá? Então isso traz para a pessoa uma sensação interior de organização, sabe? Por dentro, uma organização interior, né? E que vai se refletir exteriormente no seu posicionamento, na sua postura, né? É muito bom, tá? Nem sabia, nem imaginava, nem lembrava
Ah, meu Deus. Eu não lembrava de jeito nenhum que os ases nesse tarô eram assim, eram pessoas e tal, né? Eu pensava nos ases do baralho comum mesmo, sabe? Mas esse, ele é sensacional, né? Porque ele é um as personificado. Ele é um iniciador, tá? Então, essa força de início, de começo, né? De princípio, muito ancorado no corpo, no instinto, na intuição e no espírito, né? Então, quer dizer, eu acho assim, pode não ser hoje o primeiro passo já de movimento. Vocês veem que ele tá parado, olhando o fogo que ele traz. O olho dele tá olhando esse fogo aqui, tá? Numa mão ele tem o globo terrestre. Aqui ele tem o velocino, que representa a sorte, a abundância, o acesso que ele tem a tudo que ele precisa, né? E ele tá no topo, então ele tá ali no seu lugar de soberano, contemplando, reconhecendo os talentos, os potenciais, a capacidade, e talvez daqui ele vai ser visto também, ele pode receber algum tipo de chamado, né? Algum tipo de orientação que encaminha ele exatamente para onde ele deve ir. Então, ele não está dando nenhum passo ainda, né? É quando vem à tona algum tipo de percepção, né, de reconhecimento de um caminho, de algum movimento que vai nascer, que vai ser iniciado, tá? Mas ainda ela é mais passiva do que ativa, né? É claro que ela é mais ativa que a de ontem, ela é mais ativa do que qualquer uma dessas cartas femininas, né? Mas é um as, então vejam, né? Sem nenhuma pressa, ele tá fazendo aqui essa conexão, né? Se for o caso de mover-se, vai se mover com absoluta convicção da direção, do propósito, de tudo isso, tá? Mas é uma carta benéfica, ela responde sim, ela tem esse traço, né? O as de paus, qualquer as, né? Tem mas o de paus acho que mais do que os outros, tá? A surpresa, é como se risca um fósforo, aparece uma centelha, aparece uma ignição, né? Então tem algo de uma surpresa, tá? Porque pode surgir algo novo hoje, né? Algum tipo de chamado, de convite, de instrução interior ou exterior, a partir de uma percepção de algo externo, você enxerga, insight, né? Percebe, tá? Eu reforço porque ficam duas pessoas aqui, ó, uma olhando para outra, então pode brotar realmente alguém ou algo hoje que te chama, ou o contrário, você chama, entende? Aí os papéis, né, podem se revezar, mas tem a questão do chamado colocado aqui. Então, são duas cartas, essa sequência mostra uma grande tendência de surgir alguma oportunidade, convite, chamado, orientação, mesmo que se vier de dentro. E se for, de repente, você descobre um caminho que envolve convidar alguém, contactar alguém, tá? Podem ser, a mira tem que ser gente encarnada, não tem, pode ser inclusive comunicação espiritual com seus guias, com as forças que te conduzem, com a sua ancestralidade, tá? Então, mas a tendência de haver uma interação de algum tipo entre dois, sim, isso fica bem nítido aqui, né? E a sequência também muito perfeita, encadeada, do 9 para o as. Não do 9 para o 10, porque o 10 já são dois numerais, 1 e 0, né? Aqui é do 9 para o 1, número único, né? Muito bom isso, gente, tá? Muito bom e auspicioso. Acredito que algo deve surgir, sim,
e nos trazer bastante ânimo, alegria, tá? Olha, chegou a Marlu, bom dia, querida. A Leni disse, muito louco essas duas cartas, sintonia total. Nossa, eu também acho muito louco e eu fico curiosa pra saber, porque é realmente louco e não é? Esse as nunca veio, isso eu posso dizer pra vocês. Em 5 anos ou mais aí de Janela da Alma aqui, carta do dia ao vivo, não me lembro desse as de jeito nenhum. Tá? As de paus, esse as aqui, tá? Esse as aqui, ele é muito interessante, né? Assim como esse buquê também é, né? Esse buquê com essa mulher aqui, com esse, nossa, também, né? Numa semana onde a gente já teve um encontro aqui, ó. Vocês percebem que isso é uma reedição, é um amadurecimento, gente. Primeiro a gente teve isso, tá? Ó, a eremita e o louco, na quarta para quinta-feira, tá? Agora aqui a dama de espadas com esse cara, né? Então, com este as, uma carta 9, para uma, aqui também é 9, e aqui é 0 sem número, do 0 pro 1, né? E o 9 que permanece, a força do feminino é a mesma, vocês percebem? E é o masculino que amadurece, é a ação externa, o posicionamento externo que amadurece, né? Que ganha corpo, que ganha centro. É muito incrível, tá? Ela remoça, ó, ela remoça, tá vendo? Que essa daqui representa a dama de espada, a eremita, mas a aparência dela aqui é de mais jovem do que dessa, né? Então, ela remoça. E esse aqui é um jovenzinho. Ele amadurece, envelhece. Nossa Senhora! Percebe o yin yang da coisa? Nossa Senhora! É muito incrível, gente, tá? Muito legal, né? É muito interessante mesmo, tá? Vamos ver o que esse dia vai mostrar, né? Mas são aqui poderosas forças, poderoso processo essa semana, incrível, como a própria alunação já anunciava desde o começo, né? A gente não ia chegar nessa lua cheia também, né? Ainda mais a lua cheia da iluminação do Buda. Olha isso! A lua cheia em Escorpião é a lua da iluminação do Buda. Nossa Senhora! Iluminação! Nossa, gente, é perfeito, tá? Então, estejamos muito presentes, muito confiantes, né? Porque essa carta também fala disso, né? Da fé, da confiança, da autoconfiança, sobretudo, sabe? Autoconfiança e confiança na vida, na espiritualidade, na guiança superior, né? Toda essa coisa da fé, né? Então, é muito positiva, tá? Nos traz essa sensação realmente de confiança, por menos que a gente saiba de alguma coisa do que vai acontecer, tá? Existe uma confiança interna, existe uma fé que se coloca diante de todas as incertezas que estão sempre aí, né? Mas ele sabe quem ele sabe os domínios dele, né? E ele tem essa guiança forte espiritual, tá? Muito incrível. A Leni dizendo, gratidão amada, linda carta e leitura esplêndida. Iluminemos-nos, pois sim, amém. A Marlu disse, nossa, a totalidade do self arde. Porque teve todo esse lance do selfie, né? Que a Marlu falou, que esse disco que aparece aqui, depois aparece aqui de novo, perto da garganta, né? Representa o selfie, né? Depois o louco, né? E com os guizos, né? Esse disco se multiplica, né? Aí ontem ela... Daí já não tem mais a coisa do disco, mas tem o buquê, né? E hoje vem ele,
tá? Então tem todo um lance de ir trazendo, enquanto ela é um disco, a energia, o fogo, né? Parece que fica ali dentro de um lugar que rodeia, que permeia. Depois parece que ele vai entrando mesmo, que ele vai tomando o corpo verticalmente, né? Esse fogo, esse fluxo, né? Maravilhoso. Bom, amores, vamos lá então vivenciar esse dia, né? Com muita abertura, com presença, com saúde. E que seja um dia maravilhoso para todos nós. Eu agradeço muito a todos e cada um. Agradeço a toda a espiritualidade, a ancestralidade que nos acompanha diariamente por aqui, por toda a proteção, por toda a sabedoria. Desejo um lindo sábado. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. Aí a Marlu disse, mandala viva. Com certeza. Então, ele tem o globo, né? O globo numa mão e o bastão flamejante na outra. As flores são mandalas. Sim, aqui também, ó, o globo terrestre, né? Perfeito. Então, quem quiser marcar consulta, manda mensagem, que eu tô à disposição. Amanhã é domingo, a gente conclui essa semana poderosa. Vou estar aqui às 10h10, espero vocês. E logo mais eu coloco no YouTube a live para quem acompanha por lá. Tá certo, gente? Então, gratidão, um beijo grande. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. E até amanhã. Tchauzinho.